amados, amém? Noite maravilhosa, presença do Senhor, a casa cheia, como disse o louvor, né, e cheia da glória, amém? Estamos felizes, né, por estar junto com os irmãos esta noite, o privilégio de poder compartilhar uma porção, né, do Senhor nesta noite para nossas vidas, amém? E sem demora já queremos convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia ou acompanhar no telão aqui atrás, né? João capítulo 2, meus irmãos. João capítulo 2. Uma palavra muito conhecida da igreja, dos irmãos. E nós gostaríamos muito, né, que os irmãos tivessem liberdade, né? Desse liberdade para o Espírito Santo, né, agir e fazer o que tem que ser feito nesta noite, amém? Porque a nossa vida aqui é um propósito de Deus, amém? Quem veio aqui nesta noite com um propósito de Deus? Nós não estamos aqui em vão, não nos movemos em vão, o Senhor não se move em vão, tudo que está acontecendo aqui não é em vão, há um propósito de Deus, amém? Para as nossas vidas, para cada um de nós que estamos aqui. João capítulo 2, versículo de número 1 em diante, vamos ler esse texto. Nos diz assim a palavra do Senhor: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Vamos ficar com essa parte aqui, irmão? Falar bem forte todos juntos. Fazei tudo. Rapaz, cadê o povo? Foram embora? Fazei tudo quanto ele, repita, Jesus vos disser. Para ensaio está bom, esse lado está mais barulhento, irmão. Fazei tudo quanto ele vos disser. Poder sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus amados irmãos, igreja do Senhor, esse texto é muito conhecido, como já foi falado, mas dentro dele existem muitas coisas interessantes que passa desapercebido muitas vezes e que o Senhor de vez em quando Ele traz ao nosso coração, Ele traz ao seio da igreja, como lembretes, né, como chaves que movimentam as nossas vidas. E esse texto nos fala sobre um momento em que estava acontecendo em Caná da Galileia um casamento, uma festa. E nessa festa houve toda uma preparação, uma preocupação dentro da cultura deles. Havia uma tradição que essa festa não duraria um dia como nos nossos casamentos. Haveria um período estendido nessa festa de casamento, pois muitos eram convidados, vinha pessoas de todas as regiões da volta de Galileia, da Galileia, vinha de Jerusalém, vinha de tudo que era lado. Mas é interessante falar sobre não os convidados, de um modo geral, mas a preocupação dos noivos, a preocupação daqueles que estavam celebrando essas bodas. Estamos num culto de família, estamos em família, falando sobre coisas de família, e aqui está começando a nascer, né, um projeto de Deus. A Bíblia vai dizer que esses noivos, eles tiveram uma preocupação, e dentre as preocupações que tinham, segundo a história, vai dizer que eles eram muito próximos, esses noivos, e os convidados, além de convidar as pessoas que eles queriam convidar, se preocuparam em convidar Jesus para essa festa. Mas não somente Jesus para a festa de casamento, mas também os seus discípulos, assim como também Maria. Ali estava participando daquela festa com os demais familiares,
os demais convidados. E a Bíblia vai dizer, e ela é pontual em afirmar e dizer que quando Jesus chegou no ambiente da festa, Maria já estava lá. Juntamente com muitos convidados, Jesus chega com os seus discípulos, ocupa o lugar pela qual ali estava reservado como convidado, porque até então Jesus não tinha realizado nada ali na Galileia, naquele lugar, naquele ambiente, mas ele foi convidado para participar daquela festa. Nenhuma reunião que ali foi projetada, nenhum ambiente que ali foi projetado sem pensar na pessoa de Jesus. É como nós nesta noite não saímos de casa aqui em vão, viemos dizendo no caminho dos nossos carros, do Uber, enfim, de manhã cedo já levantamos dizendo: Senhor, hoje é um dia que nós queremos estar reunidos na Tua casa para se encontrar contigo naquele lugar. Entendemos que Ele está neste ambiente, ou não entendemos, irmãos? Ele está neste ambiente. A grande questão é que Ele está no ambiente, mas Ele não se moveu aqui neste ambiente ainda. A festa começa, o ambiente começa, a celebração do casamento acontece, e o vinho começa a ser liberado, o alimento começa a ser servido, e todos começam a se alegrar, porque a alegria era em ver os noivos felizes e abençoados. A alegria dos que estavam celebrando aquele momento era uma alegria em ver os noivos, a família que estava ali nascendo, aleluia, felizes e abençoadas. Olhar para os pais, olhar para os convidados e celebrar, dizer: que bom este ambiente de festas, que bom este ambiente de celebração. Muitas coisas não podiam faltar naquele ambiente: a alegria, a festa, os convidados. Mas tinha uma coisa na cultura deles que não podia faltar, que segundo a cultura deles seria um motivo de muito descaso com as pessoas. Podia faltar o alimento, podia faltar algumas coisas, mas não podia faltar em uma festa o vinho. Por quê, Valmir? Porque o vinho era o motivo da celebração, era aquilo que movia a alegria do ambiente aonde eles estavam. Então havia uma preocupação com os noivos, com as pessoas que eram convidadas para organizar a festa, em dizer: não pode faltar vinho na festa, porque vinho fala de alegria, vinho fala de celebração no ambiente onde eles estavam. E seria um desaforo muito grande, um descaso muito grande com os convidados não ter vinho no ambiente onde eles estavam, aleluia. É como nós nessa noite aqui. De que adianta vir neste ambiente, de que adianta você sair da sua casa e não sentir a alegria de Deus no teu coração neste ambiente? De que adianta você sair da tua casa, chegar, ocupar essa cadeira, aleluia, largar esse corpo lindo e abençoado e não sentir a presença dEle no ambiente? Que motivo teria você de estar aqui se não sentir a alegria de Deus no lugar onde Ele está? Não podia faltar vinho. As pessoas vinham de longe para celebrar, para se alegrar, aleluia. E o que movia o ambiente era o vinho. O vinho representava a alegria do ambiente. É claro que nós não bebemos vinho aqui nesta noite, não tem vinho aqui, mas tem a alegria, que é o nosso Deus poderoso, é a presença dEle que garante a nossa alegria neste ambiente, a nossa vitória neste ambiente. É por isso que alguém anda triste, quando chega, se encontra com essa alegria, ele abre aquela porta e vai embora feliz e abençoado, dizer: olha, eu não sei o que aconteceu, mas alguma coisa mudou dentro de mim, eu saio daqui feliz e abençoado. Por quê? Porque aonde ele está, a alegria também se movimenta, aleluia. Ele é a nossa força, Ele é a alegria deste lugar, aleluia. Ele é o que movimenta este ambiente de presença, de glória de Deus. É Ele que movimenta esta casa, Ele que movimenta a tua vida. Ele que de manhã cedo, quando é quinta-feira ou quando é domingo, diz: olha, hoje você vai lá, eu quero falar com você. Não deixa nada impedir você de estar naquele lugar, aleluia. Não deixa. E a Bíblia vai dizer que a festa começa, Jesus está ali sentado, e de repente Maria percebe que iria faltar o vinho. E
Teria um descaso muito grande com os convidados, não ter vinho naquele ambiente. Maria olha para um lado, olha para outro, vai até os que serviam vinho, os garçons da época, aqueles que eram responsáveis para servir o ambiente. Conversa com um, conversa com o outro, o que está acontecendo? Um murmúrio, sabe, na cozinha, sabe? Sabe aonde ninguém vai? Lá estava Maria, no ambiente onde muitos poucos poderiam ir. Ela conversa um, conversa com o outro e percebe que vai acabar o vinho. Havia uma certa sentença decretada naquele ambiente. Os noivos iriam passar vergonha, os pais dos noivos iam passar vergonha, aleluia, mas o que garantiu a vitória daquele casamento, daquela família, sabe o que foi? É que na festa estava Jesus de Nazaré, aleluia. O que garante nossa saída daqui hoje, feliz e abençoado, é que nós cremos, não sei você, mas nós cremos que Jesus está no ambiente, e aonde Ele está, meu irmão, não tem enfermidade, não tem luta, não tem problema que possa impedir o agir dEle neste lugar, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus está na festa, Maria vai até Jesus e fala para Ele: Jesus, o vinho vai acabar. Ou acabou o vinho. Jesus olha para Maria, sentado talvez no ambiente onde ele estava. Ele não estava no ambiente de destaque. Ele não estava, aleluia, no lugar, aleluia, do meio dos convidados, no lugar elevado, não. Ele estava como convidado no ambiente junto com os demais. Porque até então nada tinha acontecido. Só que Maria sabia quem era Jesus. Ela vai até Jesus e fala para ele: vai terminar o vinho. Jesus olha para ela e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Se fosse nos dias de hoje, você dizia: nossa, Jesus foi mal educado com ela. Não. O Senhor honrou ela chamando dama. O que tenho eu contigo? Ou seja, o que nós temos que a ver com isso que está acontecendo aqui, aleluia. O Senhor começa a conversar com ela, se ainda não é chegado a minha hora, Maria, aleluia. A mensagem foi direta e objetiva, não significava que ele não ia fazer nada no ambiente, mas ainda não tinha chegado a hora dele se manifestar naquele ambiente, aleluia. Sabe o que eu quero dizer para você? Não espere chegar ao final do culto para ele se manifestar na tua vida. Não espere chegar ao final do culto para alguém impor as mãos sobre a tua cabeça para ele se manifestar na tua vida. Abra o teu coração, entenda que este lugar é onde ele habita, aonde ele está se manifestando. Sabe qual é o problema? Nós somos o mesmo de Maria. Como assim, Valmir? É querer dizer para o mestre o que ele tem que fazer na hora que não é para fazer, aleluia. Porque Jesus estava sentado, esperando a hora certa, mas Maria vai até Jesus, dá uma ordem para ele. Como que parece na mente de Maria, talvez pensando, talvez ele não está sabendo o que está acontecendo, mas escute uma coisa, irmão, o meu Cristo, o teu Cristo, ele é onisciente, onipresente, ele tem todo o poder, aleluia, nada sai do controle dele. Você crê nisso nesta noite, aleluia? Então diga para quem está ao teu lado: não, entenda uma coisa, nada sai do controle de Jesus. Fala para ele, vai. Nada sai do controle de Jesus. A questão é que não estava na hora. Mas Maria entendeu a mensagem, irmão. Escute uma coisa, irmão. Maria era inteligente demais. Porque as palavras de Jesus pareciam ser duras aos nossos olhos, mas ela entendeu a mensagem de Jesus. Quando ele disse: não é chegada a minha hora, ela entendeu, dizendo: olha, ele vai fazer, mas é na hora dele.
Ele vai abrir a porta, mas é na hora dele. Ele vai curar, mas é na hora dele. Ele vai realizar o milagre, mas é na hora dele. Ele vai operar maravilhas, mas é na hora dele. Não é na minha hora, não é na minha vontade, é na vontade dele. Entenda uma coisa: as coisas acontecem na nossa vida segundo a vontade e o propósito de Deus. Aleluia. Não é na minha vontade, não é na tua vontade, é na vontade dele. Aleluia. Mas nós queremos fazer que nem Maria. Queremos chegar para Jesus e dizer: Senhor, tu não está vendo o que está acontecendo? Tu não está vendo que não está movimentando nada? Tu não está vendo, Senhor, que a porta ainda não abriu, que tu falou que ia abrir? Tu não está vendo, Senhor, o que está acontecendo? Não está enxergando, não? Aleluia, mas é que não é chegado a hora dele ainda, mas na hora certa, o passaporte vem, a porta se abre, entra no avião e vai embora para Portugal, serviu o Senhor lá, aleluia. E se cumpre a promessa do Senhor, aleluia. E quem dizia que não ia abrir, nem ia acontecer, vai ter que ver o avião decolar, meu irmão, e eu dar tchau para ti da pista. Vai embora, meu irmão, aleluia. É que eu vou embarcar ele lá, meu irmão, em nome de Jesus, aleluia. Porque Deus é assim, irmão. Ele não se move segundo o teu querer, e nem sobre o meu querer. Ele se move segundo a vontade dele, aleluia. Escute uma coisa: o vinho pertencia às coisas da terra, mas o propósito de Deus pertencia às coisas celestiais naquele ambiente, aleluia. Deus não se move segundo o meu querer. Deus não se move segundo a tua vontade, nem a minha vontade. Ele se move na vontade dEle, no querer dEle, na vontade dEle somente, aleluia. E a Bíblia vai dizer que Jesus estava ali, Maria sai, olha o que Maria falou, irmão, mulher inteligente, irmão. Ela vai até as pessoas que serviam o vinho e disse: ei, eu fui lá, falei com ele, ele falou isso, você viu, né? Mas fique atento, tudo que ele te mandar fazer, faça. Fica atento à orientação dele. Tudo que ele mandar fazer, faça. Em outras palavras, se mandar fazer uma coisa ridícula aos teus olhos, obedeça. Porque para nós parece ser impossível, mas para ele tem todo o poder, aleluia. Ele é soberano, aleluia. Ele tem o domínio das coisas, aleluia. É isso que eu acho interessante. Ela vai até as pessoas que estavam servindo e diz: façam tudo que ele mandar fazer. E se mandar orar às 3 da manhã, obedeça. Mas eu não consigo todo dia. Mas no dia que tu consegue, vai lá, entra na oração 3 da manhã. Ele vai estar te esperando lá naquele ambiente. E se tiver que vir na manhã de oração com o pastor Joel, obedeça, porque essa é a orientação do Senhor, aleluia, para a minha vida e para a tua vida. Se tiver que fazer aquilo que eu nunca fiz, para viver o que eu nunca faça, esteja atento à orientação deles, entender a mensagem. Eles disseram: entendemos. Jesus se levanta, vai até os que serviam o vinho na festa, mas ele só se levantou, ou só se movimentou, quando Maria entendeu que não era da vontade dela, e não era no tempo dela. O Senhor não se movimentou enquanto Maria estava agindo no ambiente. Não entendeu? Vou te explicar. Enquanto você e eu quiser realizar as coisas que têm que ser realizadas, segundo a nossa vontade, segundo a nossa força, o Senhor não se move. Ou se move, pastor João? Não se move. E é por isso que nós nos frustramos. Porque fizemos muita força, enquanto que para Ele só uma palavra e uma ordem basta, mas é na vontade dEle, é no tempo dEle. É por isso que fizemos muita força, e pouco é o resultado muitas vezes. Mas quando Ele está no propósito, basta uma ordem, basta uma palavra só, e as coisas acontecem. Amém, irmãos?
ele vai até os que serviam vinho na festa do ambiente, e dá uma olhadinha para um lado, para o outro, e ele percebe que no ambiente onde estava realmente vinho não tinha mais, mas ele percebeu que tinha algumas talhas, que era usada para a cerimônia da época. Ele dá ordem àqueles moços que estavam servindo aqueles vinhos, olha aquelas talhas no canto e diz: vão lá, enchem aquelas talhas de água e tragam até aqui. Aqueles moços com a mensagem de Maria na cabeça, disseram assim: vão fazer tudo o que ele mandar. Ninguém perguntou, mas é para encher de água, Jesus? Simplesmente a Bíblia segue dizendo que eles foram e fizeram. Sabe por quê? Porque o milagre, ele anda de mão dada com a obediência. Não tem como acontecer milagres, não tem como abrir uma porta, não tem como acontecer algo sobrenatural se não haver obediência, ou seja, uma orientação de Deus. Eles pegam e vão até as talhas. Não me pergunte se eles foram do lado de fora do prédio, se abriram uma torneira, se foram até uma bica, se foram até um poço e manusearam água para aquele ambiente, não sei. Só sei que eram 6 talhas bem cheias de águas e trouxeram até Jesus. Imagina a cena, pastor Mauro. Pegaram as talhas, largaram nos pés de Jesus. Pegaram outra, largaram nos pés de Jesus. Quando terminou de largar a última talha, ele disse: pega, recolhe um pouco do que está dentro do ambiente e leve ao responsável da festa. Ele não fez uma oração, irmão. Ele não levantou as mãos dentro da casa e disse: Pai, glorifica o teu nome aqui e transforma essa água em vinho para que o teu nome seja glorificado. Não, irmão, a obediência. A obediência fez o milagre ser gerado, entendeu isso? Aleluia. A obediência fez o milagre ser gerado, aleluia. A obediência fez o milagre ser gerado naquele ambiente, aleluia. Eu queria sentir o que aqueles moços sentiram, de verdade, irmão. O que eles pensaram na cabeça dele? Pegaram uma taça, colocaram dentro da talha, recolheram naquele ambiente que tinha dentro, e levaram até o mestre-sala, que era aquele que dava a nota de como estava o ambiente. Se ele dissesse que o vinho era ruim, seria uma vergonha para aquele casal. Mas a Bíblia vai dizer que eles pegam uma taça, um recipiente, leva até o mestre-sala, sabendo eles que não era vinho, que era água. Sabe o sobrenatural? Sabe aquilo que você olha e vê, não tem como acontecer, mas se ele falou, eu vou lançar a rede para a direita do barco e vamos ver o que vai dar, aleluia. Sabe o sobrenatural? Eles sabiam que era água, mas obedeceram. Pegaram o ambiente, encheram aquela taça de água e levaram até o mestre. Ele prova o vinho e diz: o que está acontecendo aqui? Normalmente nas festas onde eu estou, o bom vinho é servido, mas até agora, e esse vinho aqui é muito mais melhor. O que tu quer dizer com isso, Valmir? Que se aquele mestre-sala desse uma nota negativa para aquele ambiente da festa onde estava acontecendo, a vergonha seria grande daquele casal e da família. Só que enquanto alguém está arquitetando para trazer uma vergonha para a família, há um Deus que trabalha, aleluia, nos bastidores da nossa vida,
para gerar um milagre aonde ninguém está vendo, aleluia. É interessante falar que o noivo e a noiva não sabiam o que estava acontecendo, mas os bastidores estava acontecendo alguma coisa. É como a pastora Dolly testificou aqui, aleluia. Aos olhos dela estava acontecendo nada, mas Deus estava trabalhando um tempo atrás a favor de uma coisa que ia acontecer hoje, nos dias dela. Então, quando nós não estamos enxergando nada, há um Deus que trabalha em silêncio a favor das nossas vidas, aleluia. Enquanto nosso adversário trabalha para nos envergonhar, há um Deus que traz livramento para a tua família, para a tua casa, para o teu lar, aleluia. Há um Deus que trabalha a favor de nós, para poder viver um grande milagre, para poder viver uma grande história com Deus. E quando nós olhamos para isso, nós vemos que Jesus deu uma ordem: encham as talhas. A ordem é encher as talhas, ser cheios, ser cheios. A ordem de Deus é ser cheios. Quando nós olhamos para isso, eu me perguntei para Deus: Senhor, quais são algumas características para poder ser cheio? E Deus me levou a alguns textos. Quando a Bíblia fala que não tem como ser cheio tendo um odre velho. Não tem como querer ser cheio, permanecer cheio, sendo que o nosso odre ainda é velho. Não tem como receber essa alegria, este vinho em nossa vida, tendo ainda um odre velho. Não tem como suportar a glória de Deus vivendo num comportamento velho. Não tem como receber essa presença de Deus em nossa vida, vivendo uma vida antiga, com comportamentos antigos, com maneiras de viver antiga. Não tem como. Havia duas coisas importantes para que um odre cumprisse o seu papel. O odre, o que era o odre, Valmir? O odre era uma bolsa com pele de carneiro ou de ovelha, costurada. Essa bolsa, ela servia para um propósito: colocar vinho dentro. E no seu processo de fermentação, se o odre não fosse um odre novo, preparado, não suportaria o processo da fermentação dentro dele, e ele se rompia. Jesus vai e diz: olha, não tem como querer ser cheio, colocar este vinho dentro de um odre velho, porque odre velho fala de costumes, fala de atitudes antigas, hábitos velhos, fala de comportamentos inadequados, fala de postura inadequada, fala de falta de caráter, aleluia. Não tem como querer ser cheio e não ter um caráter transformado, ou não se permitir ter um caráter transformado diante de Deus. Abandonar costumes antigos, coisas antigas, não tem como. Querer ser cheio como aquele odre que o Senhor mandou encher, não tem como. Para mim poder ser cheio de Deus, o meu odre tem que ser um odre novo, transformado, provado, aleluia. Se eu quero ser cheio de Deus, viver uma vida cheia de Deus, eu tenho que passar por um processo de Deus, aleluia. Eu estava vendo um pastor falar e eu anotei uma frase muito interessante. Deus não usa pessoas, como diz aqui, perfeitas. Deus usa pessoas sinceras. Pessoas que olham para dentro de si e dizem: não, para mim poder ser cheio, eu tenho que mudar nisso, mudar nisso, mudar nisso e mudar nisso. Se eu quiser viver o novo de Deus na minha vida, se eu quiser provar a glória do Senhor na minha vida, eu tenho que mudar nisso, nisso e nisso. E esse autoexame não são as pessoas que devem fazer, é eu que devo de fazer. Quando eu sou sincero, eu consigo enxergar as minhas fraquezas.
Porque para algumas pessoas as tuas fraquezas podem ser o teu fracasso, mas as tuas fraquezas, quando são tratadas por Jesus, quando o teu caráter é transformado por Jesus, quando a tua conduta muda na presença de Jesus, quando você é sincero e fala: Senhor, eu quero ser cheio, eu preciso mudar nisso, naquilo, eu preciso mudar a minha vida. Aquilo que parece ser vergonha para você, pode ser remédio para alguém que não entendeu ainda nada do que Deus pode fazer na vida dele. E essa é a grande dor para algumas pessoas. É como disse os pastores aqui nos cultos, têm nos ensinado, é o se expor. É o dizer: olha, eu já passei por esse processo. É difícil. Eu já passei por esse caminho que está passando. Não vai te levar a lugar nenhum. E como é que tu venceu? Eu fui sincero com Jesus. Não tem como eu querer viver o novo de Deus na minha vida e ainda estar carregando um odre velho comigo. Porque a presença não permanece, ela esvazia. Não tem como o meu vaso poder permanecer cheio se eu não me permitir ter uma vida transformada por Ele. Amém, irmãos? Não tem como. Não tem como a minha vida ser transformada se eu não quiser, se eu não aceitar a transformação que Ele tem para a minha vida. Não vai dar certo. É como estávamos falando no PG semana passada. Vamos trazer o PG um pouquinho aqui para dentro? Não tem como. Eu posso estar na igreja, eu posso participar da ceia do Senhor, eu posso estar aqui dentro servindo, cultuando com os irmãos, mas vai chegar naquele dia e Ele vai dizer: ei, eu não te conheço. De que adiantou uma vida inteira na presença dEle e nunca se permitir ter uma vida transformada por Ele? Mas nós queremos ser cheios de Deus. Eu conheço um monte de gente que quer ser cheio, ou que diz ser cheio de Deus, mas com um comportamento antigo ainda, carregando na sua vida. E dizem que são cheios de Deus, mas não ama o próximo, não estende a mão, não sabe perdoar, ou não quer perdoar, aleluia. Ei, escute uma coisa, esse odre não pode permanecer desse jeito. E como é que faz, homem, para colocar resistência em um odre velho? Quando eu vi isso eu fiquei bobo. Leva-se para a fumaça, para ele ser curtido, para criar resistência. Tem que ir para a fumaça de novo. Não entendeu? É na presença de Deus que o nosso odre vai ser transformado de um odre velho para um odre novo, aleluia. É na presença dEle que o nosso odre vai ser transformado. Para quê? Para suportar a resistência da alegria que Deus vai trazer para a minha vida e para a tua vida, para a tua família, para o teu casamento, para os teus filhos. Deus vai trazer resistência, mas é na presença dEle. É no meio da fumaça. Aleluia. E não adianta. Isaías 6 vai dizer que ele só viu a glória e Deus assentado no alto e sublime trono quando o seu parente morreu, o seu tio Uzias. Aí Isaías viu a glória de Deus. Escute uma coisa, posso dar um conselho nessa noite? Não precisa morrer ninguém para nós viver o que Ele tem para nós neste ambiente. Não precisa. Não precisa morrer ninguém. Então quem tem que morrer é eu. Eu tenho que morrer.
Os meus desejos têm que morrer. As minhas vontades têm que morrer. Para que nós possamos enxergar o que a cruz pode fazer em nossa vida. É eu que tenho que morrer. Todos os dias. Porque os meus erros, para mim, podem ser frustrantes. As minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus desertos, os vales que eu passei, os vales que você passou, para você pode ter sido frustrante. Mas se você entender o propósito do Senhor na tua vida, tudo isso serve como remédio para alguém que você vai encontrar no caminho. E vai transformar a vida deste que precisa também ser alcançado. É por isso que Deus não usa pessoas perfeitas. Deus usa pessoas sinceras que olham para dentro de si e que enxergam as suas fraquezas, os seus erros, as suas falhas. E chega na presença dele e ele diz: eu te conheço. Eu sei quem tu é. Imagine que frustrante, irmão. Nós chegar naquele dia na presença dele, os músicos, vem subindo, por favor. Nós chegar na presença dele naquele dia. Nós olhar para Jesus. Ele olhar para nós e dizer: eu não te conheço. Mas, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. No teu nome famílias foram restauradas. Eu orei por eles. No teu nome, Jesus, milagres aconteceram. No teu nome, sim, no meu nome. Mas eu não te conheço. Sabe por quê, irmão? Assunto de PG isso, participe de um PG. Por que ele falou isso? Por que o Senhor fala isso? Porque nunca se tratou dele. Se tratou da pessoa. Milagres não acontecem através das mãos de cada um de vocês, porque você é bom, porque você é grande, é porque Ele é grande. Ele tem todo o poder. Nós temos que nos permanecer na presença dEle, aleluia, entendendo que nós somos apenas um odre na mão dEle. Fique de pé comigo em nome de Jesus. Essa mensagem não é para expor ninguém, pelo amor de Deus. Mas ela é para confrontar a nossa vida. Essa mensagem não é para expor ninguém que está aqui, pelo amor de Deus. Mas ela é para confrontar a nossa vida. Eu não conheço ninguém na Bíblia que chegou na presença dele e não teve uma vida transformada. Eu não conheço ninguém na Bíblia que chegou na presença dele e saiu com as mãos vazias. Ninguém. Até o diabo, lá no monte, voltou para o lugar onde ele tinha que voltar, com uma palavra: adorará o Senhor teu Deus somente, e a ninguém mais. E nós que estamos aqui nessa noite, irmão, nós não vamos sair daqui com as mãos vazias. Amém? Deus traz uma palavra para nós: a ordem é ser cheio. Mas existe alguns requisitos para nós. Existem alguns requisitos para nós. E a presença do Senhor, quando ela vem, irmão, é muito lindo. Eu sou do tempo antigo ainda. Eu vivi e vi coisas, nós vimos coisas muito grandes. Eu vi o pastor Mauro ser batizado com o Espírito Santo, imagina só. E a presença, quando ela vem sobre os odres que estão dispostos a permanecer na fumaça, a viver o processo da resistência, ele é contagiante. Eu nunca me esqueço,
O dia que o pastor Mauro foi cheio da presença de Deus. O dia que o odre dele ficou transbordando. E não estourou, irmão. Está aí até hoje, ó. Sabe por quê? Porque odre novo. Se permite passar pelo processo. E quem se permite passar pelo processo, irmão, suporta as provas, suporta as lutas. O diabo não pode tocar em você, sabe por quê? Porque é uma promessa de Deus sobre tua casa, sobre tua família. Aleluia! O dia que o pastor Mauro foi cheio da presença de Deus, eu estava lá e eu vi. Nós estávamos sentados na volta de uma mesa, tomando café, domingo de manhã. Teve uma vigília na madrugada. A minha esposa estava na vigília, eu estava cuidando das crianças. Natan na época. Eu disse, Senhor, eu participo da vigília ou não? Como é que eu faço? Vai para o quarto orar. Fiquei no quarto orando com o Nico, com o Natan, aliás. Minha esposa veio e foi batizar com o Espírito Santo, domingo de manhã, na madrugada de sábado. Domingo de manhã estava lá o pastor Mauro tomando café. Você está com o pastor Mauro, com o irmão Mauro. Irmão Mauro. Nós tomando café bem tranquilo. De repente, o Mauro levanta do nada, irmão. Levanta a mão, pastor Mauro. Esse Mauro. Hoje é Mauro. Lá era Mauro. Aqui também é Mauro. Do nada ele levantou. Irmão Moacir. Mauro levantou do nada a mesa. Todo mundo se assustou. Ele saiu do ambiente onde ele estava e foi para o ambiente do culto. Quando ele chegou no ambiente do culto, do nada, o odre dele foi cheio da presença de Deus. Eu só vi o barulho, irmão. Ele falando em novas línguas, falando línguas dessa coisa mais linda do mundo. Lembra disso, pastor Mauro? Eu tomei coragem, me levantei, pastor Joel. Se Jesus encheu ele, eu creio também. Eu me levantei da mesa, irmão. Fui até o ambiente do culto. Jesus me batizou naquele dia com o Espírito Santo também. Sabe por quê, irmão? Porque no ambiente de fumaça, os odres estão dispostos a ser cheios da presença de Deus. Aleluia. Estão dispostos. Uma família, eu quero ser cheio da presença de Deus. Glória a Deus por isso. O que eu posso fazer para ser cheio da presença de Deus? Permita que o teu odre passe pelo processo da resistência. E com esse odre, não posso usar não. Esse odre é você que analisa, não é eu. Suporta a resistência, suporta a presença. Hoje você tem a oportunidade de trazer esse odre aqui na presença de Deus e colocar ele diante do Senhor. E dizer, Senhor, pega esse odre. Eu quero que esse odre seja cheio, sim, deste vinho de alegria, vinho de felicidade. Eu quero que o meu odre seja transformado, Senhor, pela Tua presença. Me coloca, Senhor, no meio dessa fumaça, dessa glória. Eu quero ter a minha vida transformada, Senhor. Aleluia. Sabe o que é interessante? Que não é quem está ao teu lado que vai decidir isso. É você que decide. É eu que decido. Ninguém pode levar você até a presença. Não, é você que tem que ir até a presença de Deus. Aleluia. Dizer, Senhor, aqui está meu odre, Jesus. Quem entendeu a palavra nessa noite, por favor? Então, se você entendeu essa palavra, e você quer colocar esse odre na presença dEle, vem aqui na frente em nome de Jesus. Há alguém nessa noite para Jesus?